o nosso estudo do ponto de número 3 do capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, de Deus e da Santíssima Trindade. Vamos ler o texto da confissão. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Estamos diante do mistério da Trindade, meus irmãos. E essa doutrina da Trindade não é uma complicação desnecessária. É a forma como Deus se revelou nas Escrituras Sagradas. Então não é um problema a ser resolvido, mas é um mistério a ser adorado. Na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus, meus irmãos, não deriva sua existência de nada fora dele. E estamos diante do monoteísmo cristão. A primeira e mais fundamental verdade é que existe um só Deus. A fé cristã, como todos os irmãos já sabem, não é politeísta. Só existe um Deus. Este é o nosso Deus. E o que é uma pessoa? No contexto da Trindade, meus irmãos, pessoa se refere a um centro de consciência pessoal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si, amam um ao outro e se comunicam. Então, a pessoa aqui, como diz aí o texto da confissão, é o centro da consciência pessoal desse ser, certo? E nós precisamos de frisar que há uma distinção e não uma separação. As pessoas da Trindade são distintas, mas não separadas. Elas coexistem em perfeita unidade e harmonia. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. Mas ambos estão juntos e ligados. E isso vai ficar mais evidente mais à frente. Igualdade. As três pessoas são igualmente Deus. O Filho não é menos Deus que o Pai, nem menos Espírito do que o Espírito Santo. É uma força impessoal. As três pessoas compartilham a mesma essência divina. E vamos falar dessas três que a confissão de fé aborda. Irmão, você disse que não é uma força impessoal que você disse? Nem o Espírito é uma força impessoal. Certo? A substância que a confissão de fé diz é a mesma matéria divina e a mesma natureza. Essa é a substância. E os três compartilham dessa mesma substância. O poder é o mesmo poder onipotente, ou seja, o Jesus, o Espírito Santo e Deus, ambos são onipotentes. Não é só Deus que pode todas as coisas, o Espírito Santo. E Jesus também. E a eternidade. As três pessoas são igualmente eternas, sem começo e nem fim. As três pessoas da Trindade compartilham dessas três essências divinas. Vejamos o texto de Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água.
E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E esta é a fotografia mais clara da Trindade no Novo Testamento. As três pessoas estão presentes aqui, agindo de forma simultânea, mas de uma forma distinta. O Filho é batizado, o Espírito desce sobre ele e o Pai fala dos céus. Não são três deuses, nem três partes de Deus. É um único ser divino. E aqui eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como algo pode ser três e um ao mesmo tempo? Isso não é uma contradição lógica? Essa doutrina da Trindade, meus irmãos, não é uma doutrina que pode causar uma ideia de contradição ou de confusão mental no que diz respeito a três seres serem um só? O que os irmãos têm a dizer sobre isso? Esse entendimento que é passado pela palavra, né? O que a gente consegue entender é só por revelação, né, do próprio Espírito em nós, né? Quando a gente vai falar sobre a Trindade, ela, ao mesmo tempo que ela é incompreensível, quando o Espírito começa a habitar em nós, nós começamos a compreender ela, né? Porque no nosso entendimento não tem como, né? Mas a gente compreende ela somente através do Espírito, né? Como Jesus falou com Pedro ali, né? Quando perguntou se quem ele era, né? Aí disse assim, né? Ele disse, né, que ele era filho do Deus vivo. Aí ele só sabe disso porque o Pai revelou a ele. E a gente só consegue entender isso quando o Pai também revela a gente. A gente estuda, a gente fala, a gente diz essas coisas todas, mas para crer mesmo nisso aí, né, é só quando o Pai nos revela. Então não tem como a gente explicar com nossas palavras assim, né? Mas a gente diz que entende. Aí quando entra na predestinação, que mexe com a gente, que Deus escolhe, aí a gente diz, não, isso aqui não é verdade. Então, a Trindade ela é muito mais complexa que a predestinação, mas a gente, no nosso a gente acredita mais na Trindade do que na predestinação, né? Que Deus ele pode ser três em um e a gente não compreende, mas Deus não pode escolher quem ele quer, né? Então, o que mexe com o nosso breu, né? Que a gente, né, está, não, quem escolhe Deus sou eu. E a Bíblia está repleta de Deus fazendo o que quer, mas a gente não quer isso, né? E a Trindade, que é muito mais complexa, a gente entende aparentemente com muito mais facilidade, né? Mas é só através do Espírito que habita em nós para a gente ter uma compreensão real, né? Meus irmãos, eu não tenho muito a acrescentar, não, eu tenho só mais uma dúvida mesmo. Quando a gente fala da Trindade, sempre me veio na mente que quando Deus fez o universo, ele colocou muitas coisas com três características, né? E aí eu fiquei pensando aqui que poderia ser o Deus três em um, como ele se manifesta, né? Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a água. A água no estado sólido, ela continua sendo água. No líquido, também. E no gasoso também. Ela continua sendo água, mas ali ela só se manifesta em três tipos diferentes. Então, eu fico pensando que talvez, na minha dúvida mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se manifestam de formas diferentes, cada um com uma função diferente, assim como a água, né? Ela, no estado sólido, ela tem uma função, tem uma forma diferente, né? Então, assim, o Filho, ele traz a salvação, o Espírito Santo, ele tem a ação, ele é o Espírito Santo que age, né? Que faz a mudança de convicção no coração. O Pai, ele é a justiça. Então, acredito que eles são um só, mas a forma como ele se manifesta, talvez. É mais uma dúvida mesmo, se será que é só a forma como ele se manifesta ou são três pessoas? Claro que são três pessoas, né? Porque eu acho que a Bíblia mesmo, ela fala sobre isso, mas nesse sentido, sabe? Sim, irmã Débora. Até o final da nossa aula, isso vai ficar bem
esclarecido. Se, claro, o Espírito Santo nos permitir esse esclarecimento. Mas muito boa colocação sobre a água. Sim, irmão. Respondendo objetivamente as perguntas. Como algo pode ser 3 em 1 ao mesmo tempo? Se esse algo for Deus, o Deus triuno. E isso não é uma contradição lógica? Sim, é uma contradição lógica. Então, respondendo objetivamente, é assim, né? Sobre o exemplo da água, tem outro exemplo até inferior, bem inferior, que é o do ovo. Não sei se os irmãos já viram. Muita gente fala, é o ovo, é a gêmea clara. E nós temos várias tentativas alegóricas de explicar, de materializar a Trindade para nossa compreensão, né? Mas nenhuma delas é boa o suficiente. Nenhuma delas é fiel completamente. Por quê? O próprio exemplo da água, o gelo e o vapor, por exemplo, e o líquido, eles são água, mas eles são diferentes. Eles não são a mesma água. Eles são águas diferentes, sabe? A água do... O gênero é água. Ambos são água. Mas da mesma forma que... vamos colocar que leão, que tigre e gato são felinos. Mas eles não são os mesmos felinos. Então, o sólido, a água no sólido, no líquido e no gasoso, eles não são a mesma água. Eles são do tipo água, mas não a mesma água. E o Deus, ele é o mesmo Deus. Porque Deus é onipresente. Então, o mesmo Deus, ele ainda é o mesmo Deus, né? O Cristo, o Filho, que é uma pessoa diferente do Espírito Santo, mas eles ainda são o mesmo Deus. Eles não são um tipo de Deus e eles estão na mesma categoria de Deus. Não, eles são o mesmo. Então é complexo. Esses exemplos fazem até a gente, às vezes, iniciar a compreensão, mas eles não conseguem ser perfeitos, de fato. Por quê? Porque é, sim, ao meu ver, uma contradição lógica. Respondendo a pergunta de novo, acho que é, sim, uma contradição lógica, e então eu acho que é muito mais a forma como nós lidamos com isso pela fé do que, de fato, com explicações materiais. Certo. Boa também a observação. É o seguinte, meus irmãos, dizer que 3 em 1 ao mesmo tempo parece sim uma contradição lógica. Mas se falar de uma outra forma, parece mais contradição lógica ainda, que é se falar que 3 pessoas é uma pessoa só. Essa frase parece ser ainda mais contraditória. Ou três deuses em um Deus. Certo? Mas dizer que é 3 em 1 ao mesmo tempo, não necessariamente pode ser uma contradição lógica, até utilizando o exemplo que a nossa irmã citou. 3 em 1 ao mesmo tempo, que todas as 3 formas de água continuam sendo H2O, certo? Só que de formas diferentes. Mas, trazendo para o que o Wesley disse, em relação a Deus, não são 3 pessoas em um, muito menos 3 deuses em um Deus. São 3 em um ao mesmo tempo. E é o seguinte: Deus é um em uma essência, que é a natureza divina de Deus. A essência é um, é Deus. E 3 em personalidades, se eu poderia tratar dessa forma, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é um em um sentido. O sentido, o quê? O que ele é? Ele é um, é Deus. E ele é 3 em um outro sentido. Em vez de ser o quê, em quem? Quem ele é? Ele é 3. E o que ele é? Ele é um. Como isso é possível, está além da nossa compreensão finita, como também disse o nosso irmão Michael.
Mas não é uma contradição lógica. É um mistério que vai transcender a nossa experiência. Pois não há nada na nossa realidade que seja exatamente assim. O exemplo da água e de outros que eu também vou citar aqui no nosso estudo ajudam a gente a enxergar a ideia de 3 em 1 ao mesmo tempo, mas não com a fidelidade, como Wesley mesmo disse, da divindade, do ser de Deus. Vamos agora ver um pouco do que a Bíblia diz sobre a existência dos três. Por exemplo, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nesses dois textos, especificamente, meus irmãos, a gente vê a majestade plural. Isso fica notável. Deus fala de si mesmo no plural, ou seja, lá na criação da humanidade, Deus já não estava só. Nesse texto de Isaías, quando ele fala que ele viu Deus em um alto e sublime trono, Deus também usa o plural e diz: quem há de ir por nós, ou seja, Deus não estava só na eternidade. Então a gente aí já vê uma evidência da Trindade no texto bíblico. Outra evidência interessante, meus irmãos, em várias passagens bíblicas existe uma figura chamada o anjo do Senhor, que aparece e fala como se fosse Deus. Recebe, inclusive, adoração. E ainda assim é distinto de Deus, o Pai. Gênesis 16:10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada, por numerosa que será. Nessa passagem, o anjo do Senhor fala com Agar. E ela responde: tu és o Deus que me vê. E, meus irmãos, em várias passagens bíblicas, quando é Deus falando, a Bíblia deixa clara que é Deus falando. Nessa passagem específica, em outra que nós também veremos, quem está falando é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor. Então, existe uma diferença entre a figura de Deus e essa figura do anjo do Senhor. É distinto do Deus Pai. Essa passagem de Êxodo 3, 2-6. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, do Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o teu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, outro exemplo do anjo do Senhor, que aparece na sarça ardente, mas é Deus quem fala dessa sarça. É uma figura divina distinta do próprio Deus. Quem também estava acompanhando os nossos estudos de terça-feira, quando nós fizemos o estudo de Josué, nós também vimos a figura de um anjo do Senhor que apareceu para Josué e ele perguntou para o anjo: você está conosco ou contra nós? Né? Quem lembra dessa passagem? Mais uma vez, uma figura do anjo do Senhor, que recebe adoração, é chamado de Deus aqui por Moisés, mas que não é diretamente o Deus Pai, meus irmãos.
Olha que interessante. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, podem levantar a mão aí no Meet, certo? Bom, vamos avançar um pouco mais para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto. Texto da Confissão de Fé. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém. Não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. A confissão, ela explica a distinção entre as pessoas por suas relações eternas de origem. Isso é complexo, mas crucial. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Note que o nome utilizado neste texto de Mateus está no singular. É um só nome, uma só essência, uma só autoridade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas são três pessoas distintas. Pessoas essas que são nomeadas juntas, em pé de igualdade. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. O apóstolo Paulo, encerrando a sua carta aos Coríntios e colocando as três pessoas da Trindade lado a lado, cada uma associada a uma bênção específica, mostrando sua divindade e sua cooperação na salvação. O Pai, como diz o texto da Confissão de Fé, não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Pai é a fonte, a origem, não originada dentro da Trindade. O Filho, como diz o texto da Confissão de Fé, é eternamente gerado do Pai. Isso não significa que o Filho foi criado. Gerado aqui descreve uma relação eterna, única e necessária. Assim como uma chama gera luz, sem que a chama venha primeiro. O Pai, eternamente, gera o Filho, sem ter vindo primeiro do que o Filho. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Procedente, ou expirado, descreve a relação única do Espírito. Ele flui eternamente do Pai e do Filho, como um amor que une os dois. E aqui eu vou fazer uma outra pergunta, meus irmãos. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, por que Jesus orava? Ele estava orando para si mesmo? Parece que, quando a gente sabe que os três, apesar de serem um só, são três com funções diferentes, isso vai ficar mais evidente lá na frente. A gente até consegue responder de uma forma mais fácil essa pergunta. Não, ele não estava orando para si mesmo, ele estava orando para o Deus Pai. Mas se ele e o Deus Pai também são um, ele não está orando para si mesmo? Não é lógico essa ideia? Não parece conflituosa? O que os irmãos podem falar a respeito? Irmão, você mesmo já respondeu, de certa forma, que a oração era direcionada a Deus Pai. Ela não era direcionada ao Deus triuno coletivamente, completamente. Ela era direcionada mesmo à pessoa de Deus Pai. A pessoa Pai da Trindade, as orações de Jesus Cristo. Então, em que pese, pela lógica, se Deus Pai é Deus e Jesus ora a Deus Pai, então Jesus ora a Deus. Silogismo aristotélico, né? Logicamente, podemos concluir que sim, mas o Filho orava ao Pai, a Deus Pai. O Filho não orava diretamente ao Deus triuno, ele orava a Deus Pai. E aí também entra a união hipostática, também,
sobre Jesus, sobre a essência de Cristo, né? Mas de forma objetiva, não. Ele orava a Deus Pai. E entra até os aspectos da oração que nós vamos aprender também sobre oração, como a oração deve ser feita, e aí sobre cada pessoa da Trindade na nossa oração, como povo de Deus também, né? As orações são destinadas ao Espírito Santo, são destinadas ao Filho, são destinadas ao Pai, ou elas são destinadas ao Deus Triuno de forma única? É isso que o Wesley falou completamente, assim, a parte teológica ele falou perfeitinho, assim. Mas eu também penso um pouco assim, é que ele, nas orações de Cristo, ele também comprova que eles não precisavam de ninguém. A criação não foi feita por necessidade. Eles já eram completos nos três enquanto eles estavam na eternidade. Então tem muita gente que pensa assim, Deus criou o homem porque ele precisava de adoração, ele precisava de alguém. E como tu falaste antes ali, né, eles existem eternamente e eles já conviviam eternamente. Então essa Jesus orando ali, é tudo isso que o Wesley disse, mas também mostra para nós que eles já tinham comunhão, eles não precisavam da gente. Jesus, ele mais orava do que ele falava. Quando a gente ora, toda hora Jesus saía para orar, né? Então ele tinha uma comunhão com o Pai, ele, o Espírito Santo e Deus, eles já tinham uma comunhão eterna perfeita. E a criação do mundo simplesmente é o transbordar dessa glória de Deus, não a necessidade de que nós o adoremos, né? Então é mais um complemento dessa oração, mas o que o Wesley falou é mais teologicamente, eu creio que é desse jeito que o Wesley falou, mas é um exemplo que nós temos que orar também, né? Nós temos que ter essa comunhão como Jesus tinha e como eles têm uma comunhão eterna, né? Certo. Meus irmãos, de fato, como eu também abordei anteriormente, os irmãos também colocaram, Jesus não estava orando para si mesmo, apesar dele ser também Deus, o próprio Deus. E essa pergunta nos ajuda a entender essa distinção entre essas pessoas. Jesus, o Filho Eterno, estava orando a Deus, o Pai. E a oração de Jesus é uma das mais belas demonstrações da existência da Trindade em ação. Facilita a nossa compreensão, o fato de Jesus orar para o Deus Pai, mesmo ele sendo Deus. Ela revela a relação íntima, comunicação e o amor que existem dentro da divindade. O Filho, em sua humanidade e em submissão voluntária ao plano do seu Pai, se comunicava com o Pai, mostrando que, embora sejam em uma essência, são pessoas distintas em relação. João 17:1. A oração sacerdotal. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus chamando o Deus de Pai, o Deus Filho se relacionando com o Deus Pai. João 1:14 e versículo 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. A palavra unigênito aqui aponta para a relação única e eterna do Filho com o Pai. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Gálatas 4:6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. No texto de João 15:26 que nós lemos, Jesus descreve o Espírito como aquele que procede do Pai,
e que é enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho, confirmando a linguagem da confissão de fé, que nós já lemos. E em Gálatas, o apóstolo Paulo ressalta que o Espírito de seu Filho, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, foi enviado de Deus e ele clama, Abba, Pai. E olha aqui, meus irmãos, que interessante também esse texto dos Salmos. Salmos 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Eu vou aqui só abrir um parêntese. Eu lembro quando eu não era convertido, eu frequentava a igreja pentecostal, determinada pastora falou que Deus estava ungindo lá um irmão com o óleo da alegria e que ele estava tomado ali pela alegria de Deus. E eu lembrei disso, lendo esse salmo do absurdo que aquela pessoa disse naquela época. Mas só quando a gente lê o Salmo 45, meus irmãos, se os irmãos lerem ele na integridade, na integralidade, nós não conseguimos associar quem é esse e com o óleo da alegria foi ungido mais do que os companheiros. Mas quando a gente vai lá para o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 8 e 9, olha o que diz o autor da carta aos Hebreus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Meus irmãos, mas do Filho diz: quem que foi ungido com o óleo da alegria foi o Filho do Deus Pai, Jesus Cristo, segundo o autor de Hebreus. E olha que interessante que é dito aqui, meus irmãos. O autor de Hebreus, ele afirma que Deus, o Pai, se dirige ao Filho e o chama de Deus. Olha o texto. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria. Primeiro chama o Filho de Deus, ó Deus. E diz que o Deus do Deus, ungiu Deus com óleo da alegria. Meus irmãos, isso é a afirmação explícita e poderosa da divindade de Jesus. O trono do Filho não é temporário, como de um rei humano. O trono do Filho é um trono eterno. E a citação aqui continua. A gente vê a distinção dentro da divindade. É claro, o Pai, o Deus, o teu Deus, unge o Filho. Te ungiu. O Pai unge o Filho. Portanto, nessa única passagem, nós temos Deus, o Filho, sendo chamado de Deus e Rei Eterno, e Deus, o Pai, agindo sobre o Filho, ungindo-o. Essa passagem é uma das provas bíblicas mais fortes e claras, tanto para a divindade de Cristo, quanto para a distinção de pessoas dentro da Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus. E ainda assim, o Pai e o Filho são distintos um do outro. Vamos lá. Por que a Trindade... Sim. Desculpa não levantar a mão, foi mais rápido aqui. O próprio Jesus, ele cita o Salmo 110, com Davi falando do meu Senhor, né? Direi ao meu Senhor. E Jesus usa esse texto
E ele pergunta para alguns dos seus opositores na época, e eles ficam sem resposta. Eles não conseguem responder. Vocês lembram dessa passagem? Não me lembro direito. É João alguma coisa. E Davi falando sobre o seu Senhor. E aí o próprio Jesus usa isso para mostrar que ele era Deus, que Davi estava falando sobre ele, que ele era o Senhor de Davi. É mais um texto. Salmo 8 também, que é explicado pelo autor de Hebreus, diz que por um pouco fizeste o menor do que os anjos e os homens, e de glória e honra o coroaste. Esse texto também está falando sobre o Cristo, sobre o Filho, coroado por Deus também, não diretamente aí sobre ele ser Deus, mas o 110 é. O 110 ele é tratado por Davi como Senhor, como seu próprio Senhor. Então, faz um texto dizendo que ele é Deus. Exatamente, exatamente. Esse texto de Hebreus aí que eu citei é muito interessante, meus irmãos, ver Deus chamando Jesus de Deus. Isso, como Wesley disse, outras explicações também dos textos de Salmos por meio de Hebreus, isso é maravilhoso, meus irmãos. A gente consegue evidenciar a Trindade. E por que a Trindade ela nos importa? Se Deus não fosse uma Trindade, como ele poderia ser amor? A gente sabe que Deus é amor, conforme 1 João 4,8. Olha lá, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante, meus irmãos. Se Deus não fosse uma Trindade, como ele poderia ser amor desde a eternidade? Porque para amar é preciso um objeto de amor. E olha o que diz João 17:24, oração sacerdotal. Jesus, palavras de Jesus. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Deus é amor? É porque ele nos ama? Claro, ele nos ama. Deus é amor, porque ele nos ama. Mas, desde a eternidade, meus irmãos, ele já é o amor. Por quê? Porque ele já amava e continua amando seu filho, Jesus, Jesus Cristo. Antes da criação, o pai amava o filho. E o filho amava o pai. E o Espírito era o vínculo de amor entre eles. A Trindade nos mostra que o amor e a comunhão não são coisas que Deus inventou na criação. O amor e a comunhão são a própria essência de quem ele é. Porque antes da criação, Deus já era amor. Porque ele já amava. Ele já amava a figura do seu filho. Isso é muito lindo, meus irmãos. Por que a Trindade importa? A salvação é uma obra trinitária. Salvação não se dá por uma pessoa da Trindade só. Não, meus irmãos. O Pai planeja. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e enviou seu Filho para isso. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Pai que planeja. O Filho, meus irmãos, ele executa. Ele se encarna, vive uma vida perfeita e morre no nosso lugar. E ressuscita para a nossa justificação. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Filho executa. E o Espírito Santo é quem aplica a salvação em nós. Ele nos convence do pecado,
nos regenera, nos sela e nos santifica, aplicando a obra de Cristo em nossos corações. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A nossa salvação, meus irmãos, ela é tão rica e segura porque é a obra do Deus triuno. Todos os três têm uma participação significativa e indispensável para a nossa salvação. Por isso que até o irmão Michael falou, achei interessante. Muitas pessoas acreditam com muita facilidade na Trindade, mas desprezam a doutrina da predestinação. Meus irmãos, e a doutrina da predestinação, da salvação, né, ela está diretamente ligada à Trindade. Cada um nos salva, tem um papel na nossa salvação, certo? Porque a Trindade importa. A oração cristã, ela é naturalmente trinitária. Tipicamente, nós oramos ao Pai por meio da mediação do Filho e no poder do Espírito Santo. Efésios 2:18, na verdade. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A nossa adoração reflete essa realidade. Adoramos o Pai por nos criar e nos amar. Adoramos o Filho por nos salvar. E adoramos o Espírito por habitar em nós. E aqui, para os irmãos poderem visualizar, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo. E aqui, mais três, falando até sobre o exemplo da água, que a irmã Débora citou. O gelo é água, o gás é água, o líquido é água. Mas o gelo não é gás. O gelo não é líquido, o gás não é líquido. Na matemática, comprimento não é altura, nem largura. Mas a altura, largura e o comprimento são dimensões. Dentro da física, passado não é o futuro, mas ambos são tempo. O presente não é futuro nem passado, mas ambos são tempo. Mas o passado não é presente e o futuro não é passado. Como a gente já disse também nessa aula, isso facilita a compreensão de três sendo um, certo? Mas a Santíssima Trindade de Deus, ela está além dessa compreensão lógica e racional da Trindade, porque ao mesmo tempo que os três são um, os três são três e possuem as mesmas características de um. Ambos com suas onipotências, onipresenças, onisciências, enfim. É maravilhoso. Concluindo, meus irmãos, a doutrina da Trindade é a melhor explicação para o que a Bíblia revela sobre Deus. A doutrina da Trindade revela que o Deus verdadeiro é ao mesmo tempo um em essência e três em pessoas. E essa unidade na diversidade reflete a plenitude do amor e da comunhão eternas dentro da própria divindade. Deus não precisou criar para amar. O amor já existia desde toda a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A doutrina da Trindade fundamenta a nossa salvação, fundamenta a nossa oração, fundamenta a nossa adoração. E como um desafio final, meus irmãos, nós não venhamos nos frustrar por não conseguir entender completamente a Trindade. Nenhum de nós consegue. Em vez disso, devemos nos curvar em adoração diante do Deus triuno, que se revelou a nós e nos convidou a participar de sua vida e de seu amor.
chamada à ação. Irmãos, possamos adorar a Deus com reverência e com unidade de coração. Adorar o Deus Trino é reconhecer, meus irmãos, a grandeza de Deus e nos submetermos à majestade de Deus. Como a gente já viu, o Pai planeja, o Filho nos redime e o Espírito Santo aplica a salvação em nós. E toda adoração deve glorificar as três pessoas em uma só essência. Efésios 3:21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Possamos viver em comunhão com o corpo de Cristo. Assim como existe, meus irmãos, uma perfeita harmonia e cooperação na Trindade, também nós, como igreja, devemos buscar a unidade na diversidade. João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, possamos viver em comunhão com o corpo de Cristo, sendo um com Ele, com Jesus. Nós possamos também, meus irmãos, amar com um propósito e sacrifício. O amor do Pai em enviar o seu Filho, e o amor do Filho em se entregar por nós, e o amor do Espírito Santo em habitar em locais sujos como nós, tudo isso nos chama, meus irmãos, a amar. É isso que é o amor de Deus. Amar de forma ativa, sacrificial e verdadeira, como Ele, por meio de todas as pessoas da Trindade, nos amou, meus irmãos. Nós precisamos de amar com esse propósito e com esse sacrifício. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, convido a mim mesmo e aos irmãos a amar com o propósito sacrificial do amor de Deus, do amor de Jesus e do amor do Santo Espírito. Meus irmãos, e eu sei que eu não posso impetrar nenhum tipo de bênção, principalmente essa apostólica, mas eu desejo que eu e os irmãos, eu desejo para nós que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu desejo, meus irmãos, que o amor do Deus Pai, e eu desejo que a comunhão do Espírito Santo possam estar com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Só lhe deu glória. Meu irmão, posso fazer uma pergunta? Sim. Eu queria saber se existe pecado quando nós oramos, né? Nós oramos a Deus em nome de Jesus, né? Eu gostaria de saber se existe pecado se nós orarmos a Jesus ou ao Espírito Santo, seria isso errado? E sendo Deus, né, Jesus, o Espírito Santo sendo Deus, eles também recebem a nossa adoração? Ou essa adoração que nós entregamos deve ser direcionada diretamente ao Pai? Certo, irmã Débora. Irmão Wesley, aproveitar que você levantou a mão, você quer aproveitar a oportunidade para tratar desse assunto, como a irmã Débora disse? O que eu posso falar sobre isso é que orar para Jesus demonstra uma compreensão equivocada da Trindade, que nós devemos orar para o Deus Pai, mas que não necessariamente isso é um pecado, mas é uma ausência de compreensão das pessoas da Trindade, é uma falta de conhecimento de quem Deus é. Porque Jesus, ele já cumpriu o propósito dele, já foi feito, já está consumado. E o Espírito Santo, ele anda cumprindo o propósito dele nas nossas vidas, dia a dia, nos santificando. Então, as nossas orações
elas devem ser direcionadas ao Deus Pai. Ah, existe um problema de direcionar para Jesus? Então, como eu disse, é uma ausência de compreensão de quem Jesus é e de quem Deus é. Mas, assim, é um problema, mas também não vai ser grave, eu diria assim. Se o irmão Wesley e até o irmão Tiago também puder somar com esse entendimento. Então, então o Willi explicou bem. A situação é essa mesmo. O próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos ensinou como orar na oração dominical do Pai Nosso. E ele diz: quando orares, ore dessa maneira: Pai Nosso que estás nos céus, que está nos céus. Então, a oração adequada é a oração a Deus Pai. E não há nenhum problema em orar a Deus Pai, porque você estará orando a Deus. Nós estamos orando a Deus quando oramos a Deus Pai, assim como o próprio Filho fez. Porque a função de Cristo não é receber de nós a oração. Essa não é a função. Então eu até vou um pouco mais longe e eu afirmo sim que é pecado, que pode até constituir um pecado essa oração, porque a própria ignorância, ela é pecado. Nós vamos estudar até nos 10 mandamentos, vamos perceber que essa ignorância sobre a compreensão verdadeira de Deus e das funções de cada uma das pessoas da Trindade, ela pode constituir sim pecado, essa ignorância. Mas claro, não preciso de explicar. Pecado no sentido claro de que a adoração a Deus não está sendo feita da maneira correta. Então eu afirmo, gostaria, como o William disse, que o Tiago comentasse aí também. Mas a oração adequada ela é direcionada a Deus. A função do Filho é de intermediar, por meio do seu sacrifício, a nossa oração a Deus. Deus só nos ouve e só nos recebe porque a nossa oração é feita estando nós em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele intercede por nós também, porque nós não sabemos nem como orar. Então, não que essa questão que eu estou falando de ser pecado, ela seja a nossa condenação. Não. As nossas orações incorretas, elas são corrigidas pelo Espírito Santo, né? Um outro comentário antes do Tiago falar, que eu queria fazer, é sobre as heresias históricas, né? Então nós temos diversos problemas na história da igreja com a divindade, com a trindade. E nós temos uns que perpetuam até hoje. Os testemunhos de Jeová, eles negam a divindade de Cristo. Por isso o credo apostólico é tão importante, ainda nos dias de hoje, porque ele confirma a divindade do Filho também, e do Espírito Santo. É diversas. Toda heresia, ela acaba atacando alguma das pessoas da Trindade, né? Os pentecostais, eles ensinam e compreendem o Espírito Santo e sua obra de uma forma errada. Então, uma das pessoas da Trindade, que é o Espírito Santo, é atacada pela heresia pentecostal. O arminianismo ataca a pessoa do Filho, porque ele diz que a sua obra é insuficiente. Entendem? Cada heresia, ela ataca direta ou indiretamente uma das pessoas da Trindade. Nós já estamos a 5 minutos de terminar. Passo a palavra para o irmão Tiago também, e para o William concluir. Irmãos, sobre esse assunto, ele é, assim, primeiro falando a respeito daquilo que foi constituído sobre a Trindade, a gente deve tomar muita cautela quando for tratar sobre a Trindade, porque e também nos ater à nossa ignorância humana, certo? Nesse assunto. É complexo, é Deus na sua complexidade. E outra coisa, Deus, ele diz, na nossa confissão de fé, diz que Deus é incompreensível. Nesse aspecto, nós devemos compreender aquilo que nos é apresentado na Escritura, de maneira bíblica, e apesar de termos bons teólogos que tentam explicar, né, e explicam muito bem esses assuntos, às vezes nós temos que
parar, pensar e ficar com o que as escrituras dizem. Ser ignorante não é sobre esses assuntos, não é errado. Às vezes é até melhor você se declarar, né, ou pelo menos você reconhecer a sua ignorância sobre esse assunto como uma graça de Deus sobre você, que nós não podemos avançar mais do que nós conhecemos. Então, o que nós temos sobre a Trindade é isso, esse mistério. Pai, Filho e Espírito Santo. Um, um Deus, um Deus, três pessoas distintas. Essas três pessoas distintas, como foi bem dito aqui hoje, com funções opostas, mas essas funções colidem muitas vezes, certo? E a gente deve se até. Então aí entrando na questão da oração, né, para mim poder terminar aqui. Quando nós falamos de oração, a oração que será feita, a oração que nos é ensinada é orar ao Pai, certo? Ao Pai. E aí, dentro desse aspecto, nós sabemos que o Pai ele tem a sua função, o nosso Deus Pai tem a sua função, e o próprio Jesus Cristo orou ao Pai. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus orou ao Pai. É um mistério. Quando Jesus foi batizado, né, como nós já sabemos, né, quando Jesus foi batizado, uma voz vem do céu e diz: esse é o meu Filho amado em quem habita todo o meu prazer. E então o Espírito Santo toma uma forma de uma pomba. Irmãos, isso é uma característica messiânica de Jesus. Não sei se vocês sabem. Eu não posso falar mais sobre isso aqui porque é do tempo, né? Mas esse aspecto de aparecer de uma maneira, só Jesus fez isso no Antigo Testamento, né? Ele apareceu como anjo e como homem em alguns lugares do Antigo Testamento, né? Mas então, o Espírito Santo dessa vez faz isso, aparece em forma desse ser, né? E repousa sobre Jesus. Então ali nós temos a Trindade distinta e o mistério é um só Deus. Ali não havia três deuses, havia um só Deus, certo? Então, na questão da oração, nós temos que orar a Deus em cada um de suas funções, respeitando suas funções, respeitando, na verdade, aquilo que nos foi revelado sobre eles. Por exemplo, oramos ao Pai, certo? E nós somos gratos ao Pai por enviar Jesus, pela sua justiça, pelos seus atributos, certo? Então, nós temos que considerar, irmãos, que há várias, na nossa vida como cristãos e na nossa liturgia diária, liturgia de vida, nós temos vários papéis sendo desempenhados por Deus ao nosso favor, né? Então, nós temos que sempre estar conscientes desses papéis. Por exemplo, Deus Pai. Deus Pai nos aceita em Cristo para sermos feitos filhos dele. Nós não somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus Pai. Tanto que na teologia nos é explicado que nós somos irmãos de Cristo. Vocês compreendem isso? Isso é fato, né? Correto e muito bem entendido. Então nós somos, por que nós somos irmãos de Jesus? Porque nós somos co-herdeiros da herança que Jesus tem no Pai. Certo? Então nós somos essas espécies de irmãos. E também a questão da adoção. Nós somos adotados então nós estamos na família da Trindade, nessa posição nos foi colocada. Olha que maravilha. Então nessa família que a Trindade representa, por isso a família existe para representar essa união da Trindade. Então nós estamos ali nessa posição. Ou seja, nós nos comunicamos com a pessoa de Deus na Trindade, com as pessoas da Trindade, de algumas formas. Nós cantamos hinos a elas e separadamente. Cantamos hinos ao Pai, cantamos hinos ao Filho, por causa da obra do Pai, da obra do Filho e da obra do Espírito, sendo Deus. Quando nós vamos falar de oração,
Então entra num terreno que eu não quero gerar nenhuma polêmica. Mas nós temos que entender que, então, Deus, na pessoa de Deus, nós oramos ao Pai, certo? Mas nós oramos ao Pai e descrevemos às pessoas da Trindade as suas obras. Um exemplo que eu queria dizer é o exemplo de Estevão. Estevão, quando foi morrer, fez uma oração a Jesus. E a oração que ele fez a Jesus foi: Jesus Cristo, recebe o meu espírito. Foi uma oração direta a Jesus. E essa oração é uma oração a essa pessoa da Trindade que vai receber o Espírito. Quem recebe o Espírito, então, nós aprendemos aqui, é o próprio Jesus. E então tem outro ponto. O outro ponto é, por exemplo, tem um texto em Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, 12, aquele exemplo famoso em que Paulo vai pedir, né, para que afaste o espinho da carne. Biblicamente, e ao que tudo indica, ele pediu ao Senhor Jesus, que tirasse o espinho da carne. E Jesus respondeu: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, 2 Coríntios 12, né? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui para melhor a nossa compreensão, para não ficar também nas minhas palavras. 2 Coríntios 12, 8 e 9. E diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim o espinho, né? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim se repousasse o poder de Cristo. Então ali, o Paulo está entendendo que o tirar o espinho da carne era uma tarefa, entre aspas, irmãos, eu não estou conseguindo encontrar palavras, mas os irmãos conseguem compreender, de Jesus, do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus, na verdade, não permitiu, porque o Senhor Jesus queria que Paulo seguisse esse exemplo de Jesus. Porque não foi o Pai e nem o Espírito que sofreram espinhos na carne nessa terra. Certo? Foi a pessoa de Jesus. Então, Paulo, por causa disso, ele encontrou em Jesus como é que eu posso descrever? Porque a palavra de Deus também vai dizer que Jesus entende as nossas fraquezas porque ele se tornou homem, certo? Então, foi aí que Paulo conseguiu encontrar em Jesus esse semelhante que poderia ser assim. Em Atos 12, 1, 24 e 25 também diz que após a ascensão de Jesus, os discípulos oram, né? Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Então, ao que indica quando fala o Senhor, aí é o Senhor Jesus, certo? E no final do livro de Apocalipse, né, Apocalipse 22, 20, toda a igreja ora, né, com João. Ora vem, Senhor Jesus. Então nós temos que entender que as nossas orações são mediadas por Jesus ao Pai. Mas nós temos que também, naquilo que é específico, que foi dado específico ao Espírito, que foi dado específico a Jesus, nós podemos orar. Eu acredito, e é assim que eu faço, geralmente, as minhas orações. Oro ao Pai, mas entendendo que o Espírito Santo e Jesus estão ouvindo essa oração, a mesma oração, certo? E sendo direcionada a eles. Então, durante a oração, o que é tarefa o que é aquilo que foi incumbido ao Senhor Jesus a nosso respeito, eu oro a Ele, ao Espírito Santo. Então, irmãos, esse é o meu parecer, é aquilo que eu tenho compreendido durante todo esse tempo. Então, eu gostaria que os irmãos também, se houver alguma coisa na qual eu falhei em comentar, me perdoem, mas é assim que me é percebido, que nós temos um só Deus. Também uma última coisa que eu queria falar é que muitas vezes Paulo vai intercambiar aquela tarefa de Espírito e de Jesus. No mesmo texto, ele fala, Jesus fará isso. Depois ele fala, o Espírito fará isso.
a mesma coisa, porque é um só Deus, né? Intercambiável. Certo, irmãos? Certo, certo. Irmão, deixa eu só então fazer uma colocação. Então, não parece errado, por exemplo, pedirmos que o Espírito Santo nos santifique dia a dia, ou pedirmos ao Espírito Santo que, com seus gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26, interceda por nós em nossas orações, ou pedir a Jesus que receba os nossos pecados na cruz, certo? Como o Tiago mesmo disse, atribuindo a função de cada ser da Trindade, certo? Mas que, como orientação do próprio Jesus, direcionemos a nossa oração ao Deus Pai. Certo. Considerando esse aprofundamento que até o Tiago trouxe, parece que há pecado, como a Débora perguntou diretamente se havia pecado, e eu até disse que havia pecado, mas há pecado quando há deturpação das funções. Se eu oro a Cristo de forma inadequada mesmo, de forma a não entender o seu papel, a sua obra, né? Mas ainda assim, de forma genérica, a instrução e do próprio Senhor Jesus Cristo é que oremos ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo, né, sendo Ele o nosso mediador, pela intercessão do Espírito Santo, como diz o texto de Efésios, se eu não me engano, o William colocou aí na transmissão da aula. Mas ao mesmo tempo, numa oração com o Pai, nós agradecemos ao Filho diretamente. Essa é uma oração direcionada ao próprio Filho, né? Eu posso tanto dizer, Deus Pai, obrigado por enviar o seu Filho para cumprir a sua obra, como nós também acabamos fazendo um agradecimento direto a Cristo, né? Obrigado, Senhor, por ter se entregado por nós. Mas tudo isso dentro da compreensão plena da função que cada um exerce na redenção, sobre a obra de cada um, né? Sobre a função de cada uma das pessoas da Trindade na obra redentora. Até porque na nossa salvação, como mesmo foi trazido na aula, os três têm participação nela. Então, cada um, nós somos salvos porque todos os três fizeram a sua parte, vamos dizer assim, né, na nossa salvação. E nós fizemos a nossa parte também, que foi entrar com o pecado. Meus E irmãos, só uma outra então, consideração rapidinha, para não voltar nesse tema mais. Eu falei de forma bem rápida, porque a transmissão estava acabando, sobre as heresias estarem depositadas na deturpação das pessoas da Trindade, das obras de cada uma delas. Eu chamo uma atenção especial para vocês, para nós, estarmos atentos a isso, tentarmos identificar, conhecendo a obra de cada um, como ela está sendo atingida e afrontada. Como eu disse, pelos pentecostais, pelos arminianos, pelos mormons, pelos testemunhos de Jeová, pelos católicos romanos. Cada aspecto da obra redentora de cada uma das pessoas da Trindade que está sendo deturpada por cada uma dessas heresias. Irmã Débora. então gostaria de saber, então, da mesma forma como quando oramos, né, nós acabamos distinguindo ali as suas funções, a nossa oração também, a nossa adoração também poderia ser distinguida ali, por exemplo, adoramos a Jesus por salvar, né, pelas suas características, adoramos ao Espírito Santo, a gente pode, então, realizar essa adoração também direcionada? Boa pergunta. O Tiago mesmo falou sobre isso, também um pouco na explicação dele, apesar de não se aprofundar, né, irmão Tiago? E aí, de forma bem objetiva, sim, ambas as pessoas, como Deus, elas são adoradas, sim, por nós. Claro que deve haver, ainda, da mesma forma que na oração, a diferenciação da obra específica, né?
Mas ainda assim, meus irmãos, claro, nós estamos buscando adoração adequada, orações adequadas, cumprir o nosso papel, mas nós podemos também estar tranquilos, graças a Deus, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar, porque somos perdoados também quando oramos ou adoramos inadequadamente. Óbvio, devemos buscar com que isso não seja feito por nós. Nós devemos buscar essa adoração e oração adequadas. Mas há também paz em nós de saber que somos perdoados. Quando, buscando o certo, nós não conseguimos atingir por causa da nebulosidade e da maldade do nosso coração. Só essa consideração. Ô Wesley, não querendo tomar mais tempo dos irmãos também, mas nós temos que ter essa diferenciação sim, viu, Débora? Por conta do seguinte, irmão. Nós nunca poderíamos orar, e é óbvio que ninguém faz isso aqui. E dificilmente você vai ver alguém fazendo, mas isso é um exemplo drástico para poder ilustrar exemplos menores. Você nunca oraria assim, obrigado Espírito Santo, ou adoraria o Espírito Santo por morrer na cruz. Sabemos que Cristo morreu na cruz. Seria humilhante a pessoa da Trindade Espírito Santo, seria humilhante para ela e para o Cristo e para o Pai, porque cada um na cruz, no momento da cruz, tiveram funções distintas. Por exemplo, se você orasse ao Pai, agradecendo a Ele por morrer na cruz, e eu estou dizendo, repito, um exemplo drástico que ninguém aqui faria, mas para poder aplicar exemplos menores quando vocês forem estudar. Você não oraria ao Pai agradecendo por Ele morrer na cruz. Ele não morreu na cruz. Mas na cruz ele teve uma outra tarefa. E os irmãos todos sabem, ele esmagou o filho dele. E que drástico seria adorar o Pai por morrer na cruz, sendo que no momento da cruz ele estava esmagando o próprio filho. E que drástico seria o filho, né, que estava sendo esmagado pelo Pai, não receber a honra e a glória pela morte sua na cruz, que ele recebeu desde a eternidade. Certo? Então nós estamos aí num campo no qual nós devemos conhecer o Deus que a gente tem. E outra coisa, irmãos, pecado é não conhecer a Deus, sim. Pecado terrível nós incorremos. Nós temos um Deus enorme, um Deus sério, um Deus santo, e que nós, irmãos, nós ignoramos esse Deus e conhecemos muito mais de outras coisas. Nós conhecemos mais sobre o nosso trabalho, sobre os detalhes do nosso trabalho, nós ganhamos proficiência nele, conhecemos muito bem as coisas que incorrem e que contornam os nossos trabalhos, conhecemos nossos filhos, conhecemos nossos cônjuges muito bem, o que eles gostam, o que eles não gostam, conhecemos o que nossos filhos gostam, o que não gostam, nossos pais, mães, sei lá, irmãos. Não conhecemos a Deus como ele deve ser conhecido, como ele já se foi revelado na Escritura, porque nós, de fato, muitas vezes estamos tratando Deus como não existente, como não real. Então esse é um ponto específico. Conhecer a Deus pela sua obra é, de fato, debruçar sobre ela, gastar tempo por amor a esse Deus. Então, então eu diria que não só podemos adorar a Deus adorar as pessoas da Trindade, cada uma distintamente por sua obra, devemos, é uma obrigação do crente glorificar ao Deus Trino por sua obra redentora, pelo aquilo que ele faz por nós. Por exemplo, como que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E como que o próprio Cristo é o nosso mediador, né? E como que o Pai nos recebe como filhos, né? Nós temos um Pai, né, no qual nós podemos clamar Abba Pai. Então nós temos que conhecer o Deus. Ô, irmão Michael, antes do irmão falar, e só destacar que esse pecado que nós estamos tratando agora, ele é o pecado descrito no primeiro mandamento, que é o conhecer Deus. Quando Deus diz não terá outros deuses diante de mim, ele está se colocando na posição de um único Deus, de o Deus ciumento, né, o Deus único mesmo e que deve ser adorado, e que nós devemos conhecê-lo também para que nós não tenhamos outros deuses e somente ele. E é isso nós veremos na aula de terça-feira, que é a aula sobre o primeiro mandamento,
nós vamos tratar especialmente sobre esse pecado de não conhecer Deus e não reconhecê-lo também. E aí, quando o Tiago fala sobre os problemas de inadequação de cada uma das funções das pessoas da Trindade, nós estamos incorrendo no pecado de não conhecer Deus. Na realidade, quando a gente vai falar das duas coisas, assim, o Tiago está falando de um aspecto e o Wesley está falando do outro. Porque assim, ó, se nós não conhecermos Deus verdadeiramente, ele nem recebe nossa oração, porque nós não conhecemos ele, nós oramos para um Deus desconhecido. Então, essa que o Wesley está falando, do primeiro mandamento, ele entraria no sentido de estar orando para um Deus desconhecido. Na realidade, nem sei o percentual, acho que mais de 90% dos cristãos nem sabem o que é o primeiro mandamento. Então, eles oram para um Deus desconhecido. Entraria no que o Wesley falou. E nesse aspecto que o Tiago falou, seria quando a gente conhece o Deus verdadeiro, a gente vai fazer essa distinção, que eu creio desse jeito que o irmão Tiago falou. Né? O Espírito Santo nos santifica, então eu vou orar para o Espírito Santo me gerar santidade em mim. É ele que me santifica, por ele habitar em mim, né? O Filho que fez o sacrifício, que é meu Salvador, e o Pai, e a gente pode, eu creio que a gente pode direcionar as nossas orações para cada um especificamente no momento que a gente começa a conhecer um Deus completo, verdadeiro, né? Então, são duas respostas aí para as duas questões. O Wesley está tratando de um tipo de resposta e o Tiago está do outro. O do Tiago já é de uma pessoa que conhece. E o do Wesley, a princípio, é uma pessoa que está conhecendo. Como a irmã Débora está falando, ela quer conhecer. Então, ela está conhecendo cada dia mais e mais da palavra. E quando a gente não conhece Deus verdadeiro ainda, nós estamos desobedecendo o primeiro mandamento. E depois que a gente conhece, a gente vai começar, como o Tiago falou, a gente pode direcionar, né, para cada função, como ele falou, né, não vou agradecer o Espírito Santo por ter morrido na cruz por mim, né, mas aí a gente já está conhecendo um Deus verdadeiro. Então, eu creio isso, né, que enquanto nós não conhecemos um Deus verdadeiro, nós oramos e nós não estamos orando para Deus, né, não é que ele não receba, nós não estamos orando para ele ainda, né. Foram ótimas reflexões sobre nossa oração e nossa adoração. Obrigado, irmã Débora, pelo questionamento que nos fez até pensar. Eu que inicialmente disse que aparentemente não seria pecado, mas o fato de não conhecer Deus em quem ele é, em sua completude, a Trindade, realmente fere o primeiro mandamento. Então, sim, seria pecado. Claro que nós, como cremos que somos salvos, nossos pecados já foram perdoados, mas a gente precisa de tentar fazer o certo, né? Mesmo sabendo que quando a gente faz errado, o Espírito Santo intercede por nós e Jesus já pega os nossos pecados, e, enfim, mas que nós possamos buscar a adorá-lo da forma correta e que se eventualmente a gente errar, que nós possamos já agradecê-lo por ele já nos fazer acertar. Amém, meus irmãos? Mais alguma observação para a gente encerrar? Eu vou estar orando. Graças a Deus. Amém. Então, vou orar. Senhor Deus, nosso Papai querido e santo, Deus glorioso, Deus justo, Deus que exerceu a sua justiça em seu próprio Filho na cruz, e isso fez com que pudéssemos ser salvos, Papai. Sabendo que o Senhor, Deus, olha para nós e enxerga Cristo. E quando o Senhor olhou para Cristo, o Senhor nos enxergou. Pai, isso é maravilhoso, Senhor. Te adoramos, Papai, por essa aula que o Senhor reservou para nós, por esse momento especial nessa manhã entre irmãos em Cristo. Papai, imploramos ao Senhor que o Senhor possa continuar por meio do seu Santo Espírito que habita em cada um de nós, fazer com que possamos nos tornar cada dia mais santos, mais próximos do que Cristo foi, menos pecadores, né? mais distantes dos nossos pecados, Senhor. Então, por infinita graça e misericórdia, ajuda-nos
a adorar o Senhor da forma correta, a orar ao Senhor da forma correta. Enfim, papai, continue nos ajudando a sermos cada dia cristãos verdadeiros. Deus Santo e Deus glorioso, que o Senhor possa nos proporcionar um domingo do Senhor abençoado, papai, especial, possamos dedicar o resto do dia ao Senhor, possamos mesmo descansar como o Senhor descansou, papai, depois de ter criado tudo em 6 dias, que possamos tirar o dia de hoje para refletir no Senhor, na Tua palavra e na santa obra salvadora das nossas vidas, papai. Nós te agradecemos mais uma vez e te adoramos. No nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, primogênito, que nos salvou. Amém.